Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje. Boas-vindas aí a todos. Hoje o nosso tema é consumismo e eu já vou aqui projetar, compartilhar a minha tela com vocês. E aí eu vou pedir para alguém falar aí se tá vendo, porque a partir de agora eu já não consigo ver muita gente aqui. Ok. Beleza, bora lá. Então vamos lá, consumismo, tema da gente aí, isso me satisfaz. Então eu trouxe aqui para a gente já a origem, né, dessa palavra. Essa palavra vem do latim, eu não sei pronunciar, então consumere está escrito aí. Ela é de origem latim, a palavra consumo, e ela significa, olha só que legal, né? Como às vezes é até aterrador, né? Fazer desaparecer pelo uso, gastar, devorar, esgotar, fazer desaparecer da memória. Olha que coisa, né? Esgotar pelo uso, desaparecer pelo uso, ou usar uma coisa até ela esgotar. Então, na origem, a palavra significa isso, vindo do latim, né? E hoje a gente vai começar a trabalhar dessa maneira. Eu queria abrir já para vocês e duas, três pessoas, quem quiser falar aí, para a gente tentar definir uma diferença entre consumo e consumismo. Então você abre seu microfone aí, fala o seu nome e vê o que você acha de diferença. O que tem de diferença? Qual é a diferença entre consumo e consumismo? Posso falar aqui? Opa, bora! Consumo é o ato normal de compra ali e venda, né? E consumismo, esse sufixo de ismo, dá a impressão de doença, né? Então, é o consumo doentio. O consumo é algo normal e o consumismo é algo doentio, por conta do sufixo de ismo ali. Joia. Mais alguém quer dar uma opinião? Mais uma pessoa, por favor? Se não tiver, todo mundo concorda com o Gabriel, então. Vou acreditar sim, Gabi Love. Então vamos lá. Eu coloquei aqui algumas frases aí que são. Essa aí, por exemplo, eu já ouvi o próprio Hernandes Dias Lopes falando sobre ela. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Que legal esse conceito, né? Como essa maneira desenfreada de comprar mostra alguma coisa e às vezes quer trazer uma identidade da gente, mas não talvez do quem a gente é realmente, mas o que a gente quer passar que a gente é. A gente não é aquilo, mas a gente quer mostrar para as pessoas que a gente é isso. Então eu trouxe essa definição e mais uma. Esse é de um livro do John Benton, Cristãos em uma Sociedade de Consumo, e fica a dica aí também do livro. Consumismo é aquela promessa de felicidade oferecida pelos bens materiais e serviços que se capitaliza no prazer de escolha de cada consumidor. E aí a gente nota duas palavrinhas que a gente já falou lá na nossa aula sobre hedonismo. Se você perdeu, volte lá e assista pelo YouTube. Felicidade e prazer. Duas palavras aí que são ligadas ao consumismo, essa maneira voraz de você ir consumindo as coisas para que aquilo talvez traga algum tipo de felicidade. Eu passei dois vídeos essa semana para vocês e a gente poderia ter passado zilhões de vídeos. Primeiro um do Pão de Açúcar, uma propaganda publicitária de uma música que eles fizeram e colocaram na sua campanha, na sua propaganda, de que é o que faz você feliz,
Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz. O que faz você feliz, você que faz. Então, a ideia do Pão de Açúcar, e aí é louco, é uma loucura isso, né? Um mercado falando de felicidade, ou seja, o Rogério, que trabalhou um bom tempo lá no grupo, até trouxe para a gente que lá dentro, nesse grupo, eles queriam mostrar realmente que o Pão de Açúcar era um lugar de você encontrar felicidade ali, né? Então a gente trouxe isso e é como um mercado traz para que você consuma alguma coisa para que aquilo satisfaça a sua necessidade e que aquilo traga algum prazer. Por outro lado, também a gente colocou lá o Magazine Luiza, é, que tinha o slogan Vem Ser Feliz. Então, você, para ser feliz, você pode ir lá no Magazine Luiza, que você vai ser feliz lá no Magazine Luiza, né? Você entra lá e compra, e aí você sai todo feliz cantando Vem Ser Feliz. E a Sandra colocou uma música lá, né? Como que era a música mesmo, Sandra, que você colocou depois, quando vem o boleto? É, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Que aí as contas chegam, né? Então, o consumismo, o John Benton vai falar sobre isso. Essa promessa de felicidade oferecida pelos bens materiais e serviços que capitaliza no prazer de escolha de cada consumidor. E aí eu trouxe também mais uma ideia desse carinha aqui. Acho que a maioria de vocês devem conhecer. Quem não conhece, por favor, quem tiver a condição de pesquisar sobre o Zygmunt Bauman, ele já é falecido, mas ele não é um pensador tão antigo assim, ele viveu a era da modernidade, principalmente essa era tecnológica que a gente vive, dessa revolução industrial tecnológica, da internet, das redes sociais, e ele é um voraz provocador dessa geração, né? E aí ele vai falar sobre a modernidade líquida, a modernidade sólida. Ele é um cara que vai muito contrapor aí a nossa cultura atual do consumismo e vai trazer algumas coisas que a gente vai tentar absorver hoje também um pouquinho dessas ideias que o Bauman traz para a gente sobre o consumismo. Então, a primeira que eu coloquei aqui dele, como que o Bauman definiu consumo? A gente falou de dois que definiram consumismo, e eu acho que é muito isso aqui mesmo. Ó. O consumo é uma condição em um aspecto permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos. Um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós, humanos, compartilhamos com todos os outros organismos vivos. Ou seja, você que acha que o consumo é uma coisa muito atual, muito nova, o próprio Bauman vai dizer para a gente que o consumo ele é consumo desde que o homem existe, desde que o organismo vivo existe. Então, a gente pensa lá em Adão, né? Quando o Adão está lá no paraíso e depois ele sai do paraíso, ele é expulso, e aí ele precisa de um lugar para morar. De repente, ele ou é o frio, ou alguma temperatura, e ele faz um igluzinho derruba uma árvore, coloca uma folhagem. Ele primeiro já tinha se coberto, né? Ele e a Eva com folhas, então você começa a consumir. O consumo não está ligado totalmente à alimentação, ao que você come, né? Mas é o que você extrai realmente de algum lugar, por exemplo, da natureza da terra, e você faz daquilo uma coisa para um benefício seu, né? Para uma necessidade sua. É interessante a gente notar nesse discurso do Bauman um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos. Então ele vai trazer essa ideia de que o consumo ele sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, existe o consumo, e a gente consome. E a gente em certo período da era, a gente consome por uma necessidade, né? Você consome porque você tem fome, você come, você precisa se vestir, você vai comprar uma roupa. Então ele diz que a sociedade consome realmente, né? Esse é a ideia de consumo. Alguém pensa diferente disso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre essa maneira de consumo? Ou você acha que realmente a gente começou a consumir só agora mesmo, tipo, depois das revoluções industriais e tal, e agora que a gente começou vorazmente a consumir?
Todo mundo Ô, concorda que a gente... Rafa, eu, Bora. eu tenho a impressão, cara, que as gerações anteriores elas consumiam com menos voracidade, cara. Eu Sim, acho que a oferta não era tão grande, o dinheiro não sim, era tão fácil, vamos dizer assim, e os adventos aí da Revolução Industrial e tudo isso daí trouxe uma massificação de produto, né, que não existia antes. Então, com a oferta maior, com certeza isso gerou um consumismo maior também. sim, com certeza. O É Rafa, importante. e também hoje o consumismo é o ser para é o ter para ser, né? Que tem muito a ver com a questão desse consumismo em excesso. O Gabriel, nem sei se ele está aí na sala, o Gabriel colocou lá no grupo que ele é consumista. Todos nós somos consumistas, né? As nossas aulas, pelo que eu tenho entendido, é a questão de ter o equilíbrio. O consumo ele é necessário, né? Mas em excesso que vazio que eu estou querendo suprir. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas consomem para ser, né? Tem muito essa questão do ter para ser. Aqui em casa mesmo, a gente já foi cobrado. Nossa, mas vocês têm esse carro, por que vocês não compram um carro melhor? Fazem dívidas. Então, você está vendo? As pessoas querem te analisar pelo aquilo que você tem. E se você não tem muita segurança de quem você é, daquilo que você pensa, né? Do que realmente importa, você entra nessa vibe aí. Com certeza. O Hernani Dias Lopes, ele fala que a gente vive numa superficialidade do ter. E é justamente isso que a Lilian está fazendo, que está falando. Como que a gente se identifica, né? Um dia desses, a gente trocando uma ideia no nosso discipulado, a gente até falou um pouquinho sobre isso. A gente vai entrar no assunto, mas a gente, como a Lilian já deu o start, é legal quando você... Quem era o pai de Jesus? Quem sabe quem era o pai de Jesus? José é o Deus. Ah, boa, Bia, boa, você é sensacional. O pai dele aqui, o que terrestre, né? Como diria assim, vai. Ele era como o pessoal chamava o pai dele, identificava. Carpinteiro. Isso, o José Carpinteiro. Aquele cara que batizava, que foi profetizado, né? Por Isaías e tal, que ele batizava pessoas. Como que era o nome dele? João Batista. João ou Batista. Batista não era o sobrenome dele, era o que ele fazia, né? E, sei lá, talvez você conheceu o seu avô era serralheiro, né? Tem um irmão na igreja aí, que é o Geraldo, irmão Geraldo, e ele foi muito tempo marceneiro, né? E ele morava muito perto da nossa casa aqui. Então a gente sempre identificava ele por ser marceneiro, né? E eu acho que o Bauman vai trazer um pouquinho dessa ideia para a gente, porque a gente vinha de uma sociedade de produtores e a gente se transformou numa sociedade de consumidores. Então a gente também era identificado pelo que a gente fazia e não pelo que a gente tinha. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é o Gabriel que da Lacoste, que usa determinada roupa. Então tem muito isso do consumismo. O consumismo virou uma maneira de ser a nossa identidade, de se identificar aí na sociedade. Então, assim, a gente trouxe esses dois aspectos, essas duas definições de consumismo e consumo, aí ajudados pelo Bauman também. Isso tudo, e aí vem a resposta do Roger, do que o Roger falou, muito pertinente, né? Isso tudo vem por quê? Por que esse consumo aumentou? Então, você pensa assim, quem é aí do interior, quem morou no Nordeste e que vivia nas partes rurais, no sertão do Nordeste, que realmente a família plantava para sobreviver e tal, e comia do que se plantava. Então tem muito essa ideia, né, de que antes das revoluções industriais, os produtores, eles trabalhavam e eles entregavam o produto já pronto para ser vendido. E olha que legal, o cara vivia da terra. Eu não sei se você manja de plantação, de agricultura, alguma coisa assim, mas você planta, precisa de chuva, precisa de sol para o alimento crescer, para você colher e vender. Então, como que vinha essa sociedade? Essa sociedade era uma sociedade baseada na segurança.
Então, o cara que ele plantava, ele sabia que ele ia plantar agora e talvez ele não teria um resultado. De repente, podia vir alguma catástrofe ecológica, sei lá, do clima, e o cara ia ficar aquela produção sem produzir, então ele não podia, e ele ia comer como? Se ele não vendesse o que ele plantou? Como que ele ia sustentar? Como ele ia comer da sua própria plantação? Então, isso tinha uma demanda de consumo muito inferior, né? E aí a pessoa consumia menos porque não podia gastar muito, certo? E aí veio as revoluções industriais, e aí eu pontuei aí pra gente o que já se chamam das 4 revoluções industriais. A primeira revolução aconteceu em 1784, que é a mecanização tear, conhecida como a Revolução Industrial do Vapor. Depois vieram a segunda revolução, veio a eletricidade, né? A produção em escala, linha de montagem, eletricidade, combustão, e a partir daqui começou a ser fragmentado as profissões, né? Se você imaginasse que um cara sabia fazer o produto do início ao fim, aqui nesse momento ele já não sabia mais fazer o produto do início ao fim, ele sabia fazer aquela parte da produção, outra pessoa ia fazer outra parte, justamente também para que uma pessoa só não tivesse o domínio de toda a produção. A terceira revolução industrial, que veio aí a partir de 1969, que é a automação robótica, conhecida como a revolução da tecnologia, são os computadores, a internet, os eletrônicos, tudo que a gente tem, e o que dizem hoje que a gente vive a Revolução Industrial 4.0, que é a revolução industrial da inteligência artificial. Que loucura! Eu tenho certeza que você já presenciou essa revolução. Quando alguém te liga e fala assim, alô, Gabriel, aqui é da Nextel. Notamos que você não tem... Você parece que é uma pessoa que está falando com você. E não é uma pessoa. É uma inteligência artificial. E aí você responde alguma coisa e aquela inteligência ela é tão inteligente artificialmente que ela te direciona para outros caminhos através daquilo que você falou. É um programa de computação, um programa de computador. Que loucura! Essa é a revolução que a gente já está vivendo. Ô, Rafa. Então, a revolução... Pode falar, Gabriel. Eu só queria dar um outro exemplo de inteligência artificial que surgiu, né, essa semana. O Elon Musk, não sei se a galera conhece aí, o dono da Tesla, né, da SpaceX, que manda o foguete para a Lua e o foguete volta inteiro. Esse cara aí. Ele criou um robô, mano, com inteligência artificial, que esse robô ele vai substituir as pessoas nas fábricas. Ô, louco. Tá vendo? É só pra gente ter um pouquinho da ideia do nível que tá chegando isso daí, mano. As revoluções industriais, elas vieram muito com esse viés, né? Da substituição do homem pela máquina. Então, uma máquina faz trabalho de não sei quantos homens. Então, ela produz em muito maior escala e também traz uma certa economia para a empresa, para a indústria também, né? Que aí isso vai se tornando, e a gente entrou num sistema econômico chamado de capitalismo. Não é o nosso tema, mas está muito linkado com o nosso tema. A gente não vai debater muito sobre isso, até por meios ativistas e tal, nada de política aqui nesse sentido, mas eu coloquei a definição do que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro, money, 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 e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, você é proprietário do seu negócio, da sua terra. O que antes, no sistema feudal, na idade medieval, não acontecia, né? Num sistema socialista, você não é dono da sua terra, das suas coisas, assim, nesse sentido, né? Então, há 2 classes sociais principais desse sistema. Os capitalistas, que são os donos das indústrias, e os trabalhadores. E aí eu coloquei, primeiro passo ali, os meios de produção, a terra, as indústrias e as máquinas. E aí os capitalistas são os donos desses meios de produção e eles contratam, empregam os trabalhadores nos seus meios de produção para que isso se produza. E aí vira um sistema capitalista baseado no lucro, o dinheiro gira, a economia cresce e a gente vive nisso até hoje. Aí você vai dizer, não, porque o capitalismo é ruim, o capitalismo não é ruim, isso e aquilo, opiniões à parte. A grande maioria esmagadora do nosso mundo atual vive nesse sistema capitalista. Eu acho que
pouquíssimas nações ainda, países, vivem em outro tipo de sistema que não seja o capitalismo. E aí você que é um cristão, você vai pensar assim, pô, só lucro, e aí eu quero deixar esse livro de indicação para vocês. Quem puder ler, do Max Weber, A Ética Protestante e o Muito Espírito bom. do Capitalismo. Então, quem puder ler esse livro, ele vai traçar essa linha do capitalismo com o protestantismo, principalmente baseado nas doutrinas que o Calvino vai trazer, principalmente da eleição, de que Deus já predestinou as pessoas que vão ser salvas, ele já sabe, e aí ele faz isso. A reforma protestante do século XVI, Weber estabeleceu conexões entre a doutrina e pregação protestantes e seus efeitos nos comportamentos dos indivíduos no desenvolvimento do capitalismo. Está totalmente ligado ao espírito do capitalismo, né? Então, a disciplina, a poupança, a austeridade, o dever e a valorização do trabalho. A gente falou, né? Tira-se um pouquinho de uma das palavras que ele vai falar lá, é sobre a palavra negócio. Você já parou para pensar na palavra negócio? Alguém sabe o que significa a palavra negócio? Um de cada vez, se ninguém souber. Deixa a Priscila falar, a Priscila tá falando lá do fundo. Não, foi minha mãe. A minha mãe sempre participa, viu, galera? Só foi minha mãe. Desculpa aí, gente. Alguém sabe o que significa a palavra negócio? Já pensou na palavra negócio, né? Puxa vida. Negócio é uma palavra que significa negar o ócio. Olha que louco. Então, quando você está ali fazendo um negócio, é uma maneira de você negar o ócio, de que você precisa fazer. O Weber vai trazer isso à tona muito, vindo do protestantismo, essa maneira de fazer o negócio, de você... porque existe um exemplo da China, quando ela era um sistema socialista, de que não se produzia muito, porque as pessoas não eram dono das suas terras. Quando o governo começou a dar parte das terras para as pessoas, eles começaram a produzir demais, e aí virou uma superpotência que a gente conhece até hoje, mas isso aí é pano para outras mangas. Vamos lá. Pensando nas ideias do Bauman sobre a sociedade, aí a gente já falou um pouquinho, o Bauman traz essa ideia da sociedade de produtores para a sociedade de consumidores. Note que não é sociedade de consumo, como o Bentham faz. Ele traz essa ideia de sociedade de consumidores, porque o Bauman vai dizer que o centro da vida social, e aí tem tudo a ver com o que a Lilian já falou para a gente, é o consumo. O centro da vida social, o que realmente importa é o que você consome, o que você compra, o que você faz. E aí eu trouxe aquele vídeo da história das coisas, e se você não assistiu, são 20 minutinhos, eu acho que vale a pena, é um bom investimento. É um vídeo muito antigo já tem 10 anos, né? Claro, ele já está um pouquinho ultrapassado mesmo. Mas tirando as ideias ativistas que tem no vídeo, ele traça uma linha bem legal do poder do consumismo. Ele vai falando sobre o consumismo, o passo a passo, o porquê e o para que a gente consome esse incentivo. Então, o Bauman vai trazer essa ideia de quando a gente tinha essa, que eu já falei, eles produziam, então eles viviam numa maneira de segurança, então eles não faziam muitos gastos, porque eles viviam do que eles produziam. Agora, numa sociedade de consumidores, com o desenvolvimento das revoluções industriais, as pessoas passaram a sair dos campos e foram entrando nas cidades, nas metrópoles, porque elas perderam a capacidade de produção, perderam a sua capacidade de sustento e foram migrando para dentro das cidades para trabalhar dentro das empresas, dentro das indústrias, fazer parte dessa revolução industrial. Consequentemente, tem muito mais produtos para serem oferecidos, muita oferta, tem muita procura, muita oferta, isso gera um alto grau de consumismo, e aí o Bauman vai trazer que o centro da vida social é o consumo. Uma das coisas no vídeo que aparece, porque se a gente for pensar de onde a gente tira essas coisas, é a obsolência programada. O que é a obsolência programada? Deixa eu parar um pouquinho de compartilhar com vocês. E eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho e vocês me falem se vocês estão ouvindo. Eu preciso só trocar aqui, que senão não vai. Tá todo mundo vendo em tela cheia? Sim. Sim, boa.
Agora, se não estiver saindo som, alguém dá um grito aí. Tá sem som, Rafa? Poxa, Rafa, me senti um idiota por ter comprado um iPhone. Ai, quem já tinha visto esse vídeo aí? Não. Esse vídeo é de 2013, né? Então ele já é um pouquinho antigo. Me desculpem os Apple náticos aí, por favor. Os que são fanáticos pelos iPhones. Apple Boy, tá? Dá licença. Como é que Apple Boy? Oh, I'm sorry. Me desculpem aí, mas esse vídeo foi feito em 2013, porque quem tem iPhone sabe. Ele tem um determinado momento que ele para de atualizar. Você não faz mais atualizações. E aí o seu telefone fica muito obsoleto.
E aí você é forçado a trocar. E quem tem iPhone, quem já pagou por um iPhone, sabe que um iPhone não é barato. Então, a obsolescência programada dos equipamentos, numa sociedade de consumidores, como vai dizer o Bauman, é justamente para que eles sejam descartáveis. Porque você imagina, se você tiver que comprar sempre um equipamento uma vez só e ele durar muitos anos, poxa, o cara não vai comprar mais, né? Não vai dar problema, então aquela empresa uma hora, né, vai ter algum tipo de problema, né? Vai falir, porque não vende mais. Isso aconteceu em 1920, a partir das lâmpadas. Quando foram formadas as lâmpadas foram feitas para durarem 2.000 horas e 500, 2.500 horas. E aí os caras viram e falaram assim, não, isso não é negócio. O cara vai ficar aí uma eternidade com essa lâmpada acesa, e eles programaram a lâmpada para que quando ela atingir 1.000 horas, ela queime automaticamente, para eles venderem mais lâmpadas e mais lâmpadas. Então isso já vem de muito tempo atrás, desde 1920, quando foi formada as lâmpadas. A Apple, ela responde a vários processos de muitas pessoas que fizeram isso, processaram ela, porque na época eles disseram, depois que as pessoas processaram eles, que isso era por causa de um desgaste da bateria, eles diminuíam a capacidade do telefone automaticamente. Mas isso só foi falado para o consumidor depois que eles começaram a processar a Apple, né? Então, assim, você já foi em algum lugar, assim, que o seu telefone ou algum equipamento seu deu problema, aí você foi lá na loja, na assistência para trocar, aí o cara falou assim, puxa, essa peça aqui, ó, ela custa R$ 100. Um novo é R$ 150, meu. Aí você vai ter garantia de mais um ano. Você não acha melhor você comprar um novo? Alguém já teve essa experiência, não? Você. O que tem um? Sim, já tive sim. E eu que sou boleira, foi com a minha batedeira. Poxa, ainda mais com a batedeira, né, Sarinha? Comprou uma nova ou você consertou do mesmo jeito? Comprei uma nova e não vale a metade da primeira que eu tive. Poxa vida! Isso aí é uma máxima, né, Sandra? A galera que Sim. já tem uma idade aí sabe que antigamente os produtos, falam assim, nossa, mas antigamente durava muito. E hoje eles são meio descartáveis. Para você pensar que você precisa consumir mais, né? Você imagina o tamanho da galera que a gente tem no mundo inteiro. Essa galera precisa consumir, né? Então, o consumismo, essa sociedade de consumo, de consumidores que o Bauman vai trazer para a gente, essa realidade, ela vai muito além dos produtos. A gente falou aqui de produtos até agora. E aí eu queria trazer um pouquinho uma ideia que ele traz que é aterradora, gente. É desolador para a gente. A gente falou daí da obsolescência programada. E aí o Bauman vai trazer essa ideia para a gente. Olha o que ele fala sobre as pessoas. As pessoas são aliciadas, estimuladas ou forçadas a promover uma mercadoria atraente. Note o grifo da mercadoria atraente e desejável. Para tanto, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo, certo? Então, você pensa assim, né, que você vai comprar hoje uma camiseta de um jogador de futebol, do Neymar. Paris Saint-Germain, você vai pagar aí 150, R$ 200 na camisa do Neymar. Mas você já pensou no preço que uma camiseta que o Neymar vestiu quando ele fez 3 gols num jogo? Quanto que vale essa camiseta? Não vale só os R$ 250. Então tem valor agregado ali embutido, tem o talento do Neymar, ele vestiu aquela camisa. Então, pra gente, o Bauman vai trazer mais ou menos essa ideia. E aí ele vai dizer assim, os produtos que são encorajadas, as pessoas são encorajadas a colocar no mercado, promover e vender, quem são? São elas mesmas. Aí fica uma pergunta. Você se sente uma mercadoria? Eita, deixa eu parar rapidinho aqui. Você se sente uma mercadoria? Você já se sentiu assim, uma mercadoria?
Ô, Rafa, eu acho que a gente é dominado pelo consumismo, né, cara? A gente vive numa sociedade, ainda mais essa nova geração agora. Você falou aí do produto, né? Eu lembrei que eu tive um micro-ondas que ele foi quebrar agora, 22 anos de casado, e o micro-ondas quebrou agora, cara. Aí eu tive que jogar fora. Mas a gente não tá com coragem de comprar o micro-ondas ainda, tá vendo? Mas assim, aí a gente percebe que tudo é voltado pelo consumismo, cara. Não, porque eu tenho que usar esse produto, porque é legal. Eu não vou comprar a camisa de baseada, eu quero comprar a original, porque eu vestindo aquela original, ela vai me dar um status, ela vai me trazer uma coisa diferente e tal. Então, a gente é dominado pelo consumismo, cara. Isso aí é muito legal, viu, Edson? Porque nessa fala do Bauman, ele vai dizer que a gente é a própria mercadoria, ou seja, nós estamos na prateleira. Quando você faz o seu currículo, alguém já ouviu falar em marketing pessoal aqui? Todo mundo já ouviu falar em marketing pessoal, né? As empresas falam muito que você precisa se vender, né? Você está na empresa, você precisa se vender. Você tem o seu marketing pessoal e tudo. E aí, como que você constrói você como mercadoria? Você, pessoa, como mercadoria? Como você se constrói? Fazendo seus cursos, a sua universidade, você investindo em si mesmo, estando cada vez mais à moda. E ele traz um choque tão grande para a gente de ideias, de que nós, como mercadorias, nós começamos a gente precisa dessa sociedade consumidora e ser assim, porque a gente não só é mercadoria, como a gente constrói uma identidade em cima das mercadorias que são colocadas para a gente. E aí eu queria que a gente pensasse nos níveis, né? E eu não quero trazer muita discussão sobre desigualdade social, que não é o ponto, mas você acha realmente, de verdade, assim, que as oportunidades e talvez essa maneira de colocar essa identidade de consumismo na cabeça de uma pessoa que nasce, por exemplo, numa periferia e tal, e aí vamos colocar os extremos aí, né? O cara nasceu numa periferia com todas as suas dificuldades, com um cara que tá num berço de ouro, que o pai pode pagar uma universidade das mais caras possíveis e ele pode ter uma informação melhor. Existe algum senso de justiça nesse caso? Assim, será que a gente consegue colocar a sociedade de consumidores nesse mesmo patamar, nesse sentido de que a gente é uma mercadoria? Mas aí você está perguntando sobre meritocracia, né, Rafa? Porque se você colocar... Então, mas aí uma outra questão, né, também da meritocracia. É porque quando você perguntou já veio isso na minha cabeça. Eu só perguntei se era sobre isso mesmo. Não é muito sobre meritocracia, porque eu acho que no nosso país a gente não tem muito isso, não tem a meritocracia, né? No Brasil, eu acho que meritocracia é só uma palavra da moda, mas isso, na verdade, não existe. No nosso país, é a opinião de quem vos fala, você não precisa concordar e trazer isso para sua vida. Porque nesse caso da meritocracia, o camarada ele não vai ter as mesmas oportunidades, certo? Ele não vai ter as mesmas condições de pagar um curso. Ele pode aprender, lógico que pode, a gente se esforça, lógico que pode, mas as condições vão ser mais difíceis, né? Pelo menos eu acho que Ô, Rafa, assim, até vivido muito tempo assim. você levantou uma bola aí que, na verdade, a gente vai cortar semana que vem, tá, gente? Sim, joia. Semana que vem Bora. a gente vai falar sobre igualitarismo, sobre minorias sociais, sobre politicamente correto, toda essa cultura do cancelamento. E aí tem muito a ver com o que o Rafa está falando aqui. Então, eu achei legal sua provocação. E aí a gente se aprofunda domingo que vem. Não percam no próximo domingo. A propaganda é a alma do negócio, galera. E por falar nisso, Rafa, você estava falando que a gente se parece um produto. Eu lembrei que eu entrei num processo, uma seleção, né? Num processo seletivo uma vez, e aí em determinado momento do processo, quem estava conduzindo, provavelmente uma psicóloga, ela disse assim: bom, agora eu quero que vocês falem de vocês como se fossem um produto. Nossa. Então vocês têm que se vender aqui para nós
mostrando todas as características que vocês têm, os diferenciais no mercado, papapá. Então, essa analogia, ela não está nada discreta, né? Ela é bem escancarada mesmo. Sim, Ô, Rogério, lembrei até do LinkedIn. Quem está aqui no LinkedIn é um produto, está se vendendo. E quem não está, vai precisar entrar, que é o meu caso. Então, assim, somos um produto, sim. Quando um pastor vai lá, quando o Rogério, por exemplo, vai lá e traz um devocional, de uma certa forma ele está se vendendo. Eu vou assistir aquele devocional se eu me identifico com o produto que é o pastor Rogério. Então, assim, não adianta a gente fugir disso, né? Somos, sim. Eu acho que principalmente a gente numa sociedade pós-moderna e a gente como cristãos, eu acho que a gente precisa tentar, e eu quero que vocês já pensem nisso, porque vocês vão vão dar essa resposta. Qual é a resposta que nós cristãos damos ao consumismo? Porque a gente consome também. Quando você está lá, o Edgar já diversas vezes falou assim, se inscreve no canal da igreja, dê o seu like. O próprio Bauman vai falar sobre isso, ele também discute um pouquinho sobre o LinkedIn, que é a maneira que a gente se expõe. Só que, o que a gente põe nas redes sociais? Esse que é o X da questão. Como você se vende nas redes sociais? Você põe uma identidade que você quer colocar. Por exemplo, se você não escova os dentes, você põe lá no Facebook, eu não gosto de escovar os dentes. Eu não uso desodorante. Você põe no Facebook. A gente tem aí, essa semana saiu um Phantom na Avenida Paulista. Fizeram uma mega propaganda na Avenida Paulista de um perfume Phantom que custa uma média de R$600. E ele foi feito por inteligência artificial. Não tem mão humana na produção desse perfume da Paco Rabanne chamado Phantom. E zilhões de pessoas já querem comprar esse perfume. Você gosta de comprar perfume só pela embalagem? Geralmente é pelo cheiro, né? Mas zilhões de pessoas já querem o perfume porque foi feito por uma inteligência artificial, mesmo sem sentir nada. Olha como que a gente é induzido a consumir as coisas. Deixa eu colocar aqui para a gente finalizando os que eu acho que é importante, depois do Bauman falar isso para a gente sobre que a gente é uma mercadoria e que a gente está se vendendo e como a gente se vende direto, ele vai falar, eu trouxe um problema que isso causa, né? O problema é causado pela sociedade de consumidores. Tem um distúrbio, né? Parece que ainda não é, a Lilian pode me corrigir, mas parece que ainda não é diagnosticado como uma doença realmente, mas é um distúrbio que chama oniomania, que é um comportamento vicioso de pessoas que convivem com um consumo compulsivo e exagerado, não conseguindo controlar a vontade de comprar mais e mais. A pessoa não consegue comprar. Eles não estão aqui, o Emílio e a Cástia, mas a Sandra Traíssa vai poder nos dizer muito melhor o quanto um homem de casa, um chefe de família, uma mulher de família, como ser um comprador compulsivo vai trazer malefícios terríveis para dentro do seu próprio lar, quiçá para si mesmo, porque um momento, uma hora, não consegue mais comprar. 5 de agosto agora, saiu o índice dos endividados do Brasil. 71,4% de aumento dos endividados. É o recorde da história brasileira de endividamento. 5 de agosto agora de 2021 saiu o novo índice de endividados no Brasil. Porque porque quer comprar, se precisa comprar para a economia girar, para ter mais dinheiro, só que se compra com crédito com dinheiro que não se tem, que é ilusório, e aí vai trazer diversos problemas. Eu queria que a gente fizesse um link agora, na pós-modernidade, com o que a gente já viu até agora, né? Então, o Henrique trouxe na nossa primeira aula um pouquinho sobre o relativismo, e o relativismo é o quê? É a ausência dos absolutos, certo? Então, no relativismo, o poder de escolha ele é crucial, ele é essencial, porque o relativismo ele encontra a razão no próprio homem. Então, a minha escolha é essencial, dando uma falsa ilusão de liberdade para a gente, porque você está centrado em si mesmo, e aí você consome. O Roger falou sobre o imediatismo, compra já. Ele trouxe um vídeo para a gente, o Roger,
falando das propagandas. É amanhã, só amanhã, na Casas Bahia. Não é só esse fim de semana, mega feirão de carros, você vai ter as melhores ofertas, mas é só esse fim de semana. Esse imediatismo de que você tem que comprar agora, aí você vive agora, compra agora e paga depois. Não sabe-se lá como que paga. E o hedonismo, que é o prazer, e o consumismo quer fazer você vender e que você compre para que aquilo sacie uma necessidade tua, para que você se sinta bem naquele momento. E tem uma frase que diz que o paraíso é o prazer passageiro de cada novidade de consumo. Ou seja, hoje você compra, se satisfaz, fica feliz, amanhã você já está infeliz e precisa comprar outra coisa para se satisfazer de novo, ter um bem-estar e ficar feliz novamente. E aí a gente entra numa provocação aqui para a gente, Igreja Batista do Horto, pluralismo religioso. O Henrique trouxe essa ideia a semana passada para a gente, como um mosaico, né? O Rogério falou do mosaico, eu prefiro a coxa de retalhos, que é mais bonita do que o mosaico. Um mosaico, né? Porque a pessoa ela quer entrar na igreja e ela quer se sentir bem na igreja. Então, você quer ter ali um conforto. Se tiver frio, eu quero um ar-condicionado quentinho. Se tiver calor, eu quero um ar-condicionado mais geladinho. Eu quero um louvor do melhor qualidade. Não me vem com músico errar nota lá em cima, não. Eu quero as melhores cantoras para eu me satisfazer. Eu quero um estacionamento na porta. Quero pessoas me identificando. E eu acho que não é isso, não é errado. A gente tem isso no Horto, graças ao Senhor. Mas qual é o principal objetivo? Quantas vezes você já não foi no horto e você já não foi confrontado com a palavra de Deus? Você já não foi confrontado o seu pecado? A Bíblia falando com você lá dentro, lá de cima do púlpito. Deus falando com você através da palavra dele, de um homem ou uma mulher lá em cima, falando diretamente ao seu pecado. E aí, se você for pensar no pluralismo religioso, o consumismo chegou e eu não posso perder um adepto. Mas e o dízimo dele? E a oferta que ele dá? Então ele precisa se sentir bem. Então a mensagem vai ser de vitória, de poder, de conquista, de triunfo, porque é isso que o consumismo quer trazer para a gente. Será que o consumismo já chegou na igreja? Vocês acham que existe consumismo na igreja? E eu vou falar assim, na igreja geral, na igreja evangélica brasileira? Vocês acham que existe isso? Ô, Rafa, Vai lá, Rick. eu achei interessante esse diálogo que você fez com as outras aulas, e nessa questão de você vender a sua imagem, talvez dentro do meio religioso exista a questão de você vender a sua imagem como uma pessoa religiosa, como uma pessoa piedosa, seja lá como você vai expressar isso, né? Uma pessoa que é ativa na igreja. Então eu acho que, de certa forma, pode ter chegado às nossas igrejas essa questão dessa religiosidade, dessa moral, assim, da questão das aparências, sabe? Então eu acho que chegou assim. Exatamente. É como também é a maneira de se vender, Rick. É a maneira como você se vende, você pessoa. E aí que eu acho que é o X da grande questão, galera, que é a resposta do cristianismo ao consumismo também. O apóstolo Paulo vai dizer assim pra gente que já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Me desculpa a sinceridade de quem vos fala. A gente até edita as coisas que eu dou minha opinião, que não vale para os estudos, mas eu tenho muita dificuldade, de verdade, assim, quando eu escuto alguém falando sobre... existem algumas pessoas que são difíceis, que você não pode se aproximar de determinadas pessoas, a gente como cristão, e eu fico lembrando muito de Jesus, quando ele se encontrava com a mulher samaritana, que era uma mulher que tinha zilhões de problemas, uma mulher que já tinha 4 maridos e o quinto que ela estava ali não era marido dela, era uma pessoa excluída da sociedade. Eu lembro de Jesus atravessando um mar, um rio, para encontrar com um endemoniado gadareno que vivia em grilhões, preso, porque ninguém podia chegar perto dele, e ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos pessoas que a gente é luz, a gente é sal, a gente precisa salgar esse mundo, a gente precisa iluminar, e você não precisa ficar com medo de repente, eu vou na festa do aniversário do meu vizinho, mas lá tem bebida, mas você pode ser luz ali dentro daquela festa para alguém que precisa ouvir de Jesus, e precisa ver um evangelho que pulsa, que vibra, que vive realmente, e mostrar para essas pessoas. Então, eu sempre tenho dificuldades com isso, e é uma opinião minha, de que a gente precisa estar junto com as pessoas mesmo. A gente precisa realmente fazer diferença. É claro, você precisa ter convicção de quem você é em Cristo Jesus. E sabe como você sabe disso?
Sabe como você tem um autoconhecimento? Você não tem um autoconhecimento olhando para dentro de você. Você só consegue ter um autoconhecimento quando você olha para o alto. Enquanto você não conhecer Deus, você não consegue ter uma visão verdadeira de quem você é. E isso é um encontro verdadeiro com Cristo. E aí fica, diante dessa sociedade de consumidores, qual é a resposta que o cristianismo, que o evangelho dá ao consumismo? E aí eu queria compartilhar aqui com vocês. O que vocês acham? Por favor, a gente precisa de respostas para o consumismo, a gente como cristãos, como servos e salvos pelo Senhor Jesus. O que vocês acham? Eu acho que nessa questão que o Bauman fala de que o consumo na pós-modernidade ele expressa a individualidade, a resposta do evangelho é diferente, né, por causa da nossa identidade em Cristo. Então a gente não tem que consumir para ser alguém, nem para conseguir a aprovação de outrem, né? Mas a gente tem que consumir para questões de que a gente precisa se vestir, comer, e, sei lá, tomar banho todo dia. Então, tirar esse lance de se provar como ser humano pelo consumo. Então, acho que essa é uma questão de choque, né, do evangelho em relação a essa visão consumista. Eu tenho certeza que alguém já fez algum comentário pro Edson, tipo, pô, mano, você tá há 20 anos com esse micro-ondas aí, meu? Pô, tá louco? Por que você não compra um outro? Por que você já não comprou um outro antes? Por que você esperou tanto assim? A gente tem essas provocações, né? Da roupa que a gente veste, Ô, de como a Rafa, gente... Vai lá, Roger. eu penso que a resposta do Evangelho para isso, ela está baseada em dois pilares, né? Primeiro é a simplicidade. Eu acho que o Evangelho nos ensina a viver uma vida simples e contente com isso. A gente não precisa ficar descontente com a simplicidade, né? Então, quando ele ensina a generosidade, o Edgar falou hoje sobre não acumular, né? Sobre compartilhar, sobre distribuir. Então, isso é algo muito positivo. E o segundo pilar é a suficiência em Cristo. Acho que quando a gente entende isso, sabe, que Cristo é suficiente, eu não preciso preencher a minha carência com ninguém ou com nada, isso faz total diferença. Então, a suficiência, a simplicidade, só para dar uma resumida, eu acho que é crucial para a gente entender a resposta do Evangelho. Muito bom. Mais alguém? Eu quero deixar livre agora, galera. Eu vou passar um slide que essa resposta é totalmente a nossa resposta aqui que o Roger falou, que o Rick falou. E ela está baseada num texto muito simples, né? Vai lá, Edson. Eu acho que o Henrique e o Rogério definiram muito bem. Somos pequenos cristos, né? Então, se a gente caminha da mesma forma como Jesus caminhou, Jesus não tinha nenhum tipo de orgulho, né? A humildade dele, a simplicidade dele, a forma como ele conduzia tudo era maravilhoso, né? Isso está acima de tudo. Acho que a gente precisa trabalhar, precisa consumir para ter o suficiente, né? Acho que é o básico necessário. Lógico que você quer ter uma coisinha a mais, mas dentro do seu limite, nada por satisfazer para o seu ego, né? Para o seu prazer, para o seu bel prazer, mas dentro da simplicidade, da humildade, como Jesus fez. Eu acho que isso está acima de tudo, né? Sim, ele é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso Senhor. O que é importante, né, na vida? O que é importante, né? Paulo em Filipenses vai dizer lá uma coisa que a gente tem que ter, tendo em vós o mesmo ânimo ou a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas como servo se esvaziou. E qual é a atitude que a gente tem que ter? De servidão. Porque a gente não tem como se esvaziar mais, porque a gente já é vazio, porque nós não somos Deus como Jesus. Ele se esvaziou porque ele estava na condição Deus e homem também. A gente não tem essa condição de se esvaziar, mas a gente tem a condição de ser servo, de servir, de ter um Senhor que é o nosso supridor. E o texto principal, eu comecei lá no hedonismo, falando de Mateus capítulo 5, que é o início do Sermão do Monte. E eu não poderia terminar essa aula sem continuar nesse Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 6. E vocês todos conhecem esse texto.
que eu vou projetar aqui. Me perdoe. Eu vou projetar aqui porque essa é a resposta de Jesus. Todo mundo sabe. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, onde os ladrões miram e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e os ladrões não miram nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo terá tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas, prestem atenção, lembre-se sempre desse versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe quem é o cidadão do reino? Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 5 fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. O cidadão do reino é um cidadão salvo. O cidadão do reino, buscar ao reino de Deus é viver nessa terra como se nós estivéssemos no reino, vivendo para a glória do Senhor, sabendo que a nossa vida é passageira. Ela é um vapor. Salomão vai dizer, ele é um vazio, é uma vaidade. Ela é um sopro. E a gente está aqui realmente para... Eu não vou falar, eu queria muito falar como Jesus, né? Eu estou aqui, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Puxa vida, como eu bebo uma água, como eu bebo um refrigerante também. Às vezes eu me perco também em fazendo outras coisas que não seja fazer a vontade do Senhor. Vamos viver, gente, e isso é para mim primeiro, antes de vocês, porque eu sou mais pecador do que todos vocês juntos aí. Mas vamos viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos agradecer ao nosso Senhor pela igreja que a gente congrega, e eu não estou falando isso porque o Rogério está aqui ou a Sandra está aqui, mas porque desde que nós chegamos no Horto, nós estamos no Horto porque acreditamos no que o Horto prega, na palavra que ele prega. E o dia que nós vemos o Rogério, ou Edgar, ou a Sandra, ou Paulinho, ou qualquer pessoa que seja lá em cima no culto, falando qualquer coisa de absurda e que seja uma abobrinha, faça você como um crente no Senhor Jesus. Vai lá e cobre ele. Rogério, que negócio é esse? Isso aqui não é a tua casa, meu. Isso aqui é a casa do Senhor. O corpo é a igreja, a comunidade. Vamos nos cobrar para a gente ser uma igreja que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ser relevante numa sociedade que a gente vive. Galera, eu tenho que parar aqui, senão Amém. A gente vai até às 9 hoje. Amém, pregador. Glória a Deus. Eu falo Paixão que... incrível por Jesus, amém. Eu falo, eu já fui questionando, já falo, às vezes eu não sou muito bom para dar estudo, não, porque é muita empolgação. A Lilian quer falar, Rafa. Vai lá, Lilian. Por isso que é importante a gente visitar e revisitar sempre a palavra de Deus. Achei super importante o que você falou da sua humanidade, porque nós somos humanos, nós temos os nossos vazios, e muitas vezes eu vou falar por mim, muitas vezes quando não estou naquela intimidade constante com Deus, eu vou preencher, o meu nem é tanto consumismo, gente, confesso aqui que é mais na comida. Então, a gente tem que se perceber, pera lá,
Por que que eu estou comendo aqui para me acolher pela dor que eu estou sentindo? Essa dor é o Senhor que vai curar essa ferida, é o Senhor que vai curar. Então a gente tem que estar visitando e revisitando sempre a palavra de Deus, né? E para cobrar dos nossos pastores, como você disse, ou de qualquer pessoa, a gente tem que conhecer, né? O conhecimento, ninguém tira o conhecimento de nós, né? A não ser o Alzheimer. Mas enfim, era isso. Eu falo sempre isso também. A gente só esquece quando a gente tiver Alzheimer.